Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Sérgio Português e vocês estão no canal Paixão da Gama. Rapaziada, estamos de volta para mais um vídeo, né? Poucas notícias do nosso Vascão, o mercado está começando a se agitar agora. O Edmar chegou aí um pouco tempo de Vasco, ainda está aí conhecendo a SAF do Vasco, o clube, todos o que envolve o Vasco da Gama. Tá tentando fazer aí um trabalho importante, já que o Vasco não tem muito dinheiro, mas o mercado da bola tá aí se agitando, muitas especulações, e nesse vídeo tô aqui para poder dar o meu comentário a respeito desses nomes que estão surgindo aí no mercado, nomes que interessam ao Vasco. É verdade? É mentira? O que está acontecendo realmente no mercado da bola do Vasco da Gama? Mas antes da gente trazer essas informações, o meu comentário, peço a você que está chegando agora no canal para dar uma moral. Se inscreva aqui no nosso canal, não custa nada, você vai estar apenas me ajudando. Deixe o seu like para divulgar aqui os nossos vídeos, o seu comentário aqui é muito importante para a gente ter um feedback do que você está pensando do mercado da bola do Vasco, e se puder dar uma hypada no vídeo, te agradeço de coração. Então vamos começar esse vídeo falando a respeito da saída do Eric Marcos, né, jogador cria do Vasco. O Vasco notificou hoje nas suas redes sociais a saída do Eric Marcos, atacante, jogador aí de 22 anos, né? Cria do Vascão, jogador que pelo Vasco teve 22 jogos, marcou 2 gols e 4 assistências. E o Ludogorets, né, lá da Bulgária, vai exercer, né, a cláusula de compra. O Vasco que emprestou o jogador em 2024 com o passe fixado, os valores não foram informados, né, não foram confirmados, mas é um jogador que está saindo do Vasco pelo Ludogorets. Ele jogou 39 jogos, marcou 8 gols e fez 6 assistências. Então um jogador que participou aí de 14 chances de gols, um número muito bom, agradou os búlgaros que fizeram a compra do jogador. Na minha opinião, o jogador tinha condições de permanecer no Vasco. O Vasco deu mole nesse jogador. A torcida do Vasco foi um pouco impaciente, assim como foi com o Gabriel Peck, com o próprio Ryan, que agora aí tá jogando muito bem com o Fernando Diniz. A torcida do Vasco já pegou no pé desse jogador também. A gente tinha que ter um pouco mais de sabedoria nessas horas, tinha que ter um pouco mais de paciência. A molecada, principalmente o Eric Marcos, que estava começando a jogar no Vasco quando foi ali a transição do Vasco Associativo para o Vasco SAF. Então ele ainda estava ali, né, num crescimento na sua carreira. Tivemos ali pouca paciência. Eu gostava muito do jogador, não é porque ele está indo embora agora que eu estou falando isso. Um ponta rápido, ponta que no 1 contra 1 era muito bom, né? Então eu acho que o Vasco, depois da saída do Eric Marcos, foi buscar um jogador com as mesmas características e até agora não encontrou. Eu acho que foi uma bola fora, foi principalmente da torcida do Vasco, por ter aí, no caso, não ter tido a paciência necessária com esse jovem, mas a vida é assim mesmo. Foi pro Ludogorets, fez uma boa participação lá no campeonato búlgaro, interessou ao time búlgaro que fez aí a compra. Espero que o Eric Marcos possa ter, né, uma sequência na carreira muito boa, porque é um garoto novo, tenho certeza que vai arrebentar e vai chamar a atenção do mercado europeu, né? Já que o búlgaro é um pouco abaixo ali, vamos dizer, segunda prateleira do mercado europeu, tenho certeza que o Eric Marcos vai chamar a atenção da primeira prateleira e o Vasco ainda vai receber aí alguma coisa por ser o clube formador. De repente também na negociação pode ter permanecido com algum percentual do atleta. Infelizmente não só sabemos aí como foi, né, a transação, mas também vale a pena. O garoto novo vai ter aí a sua realização financeira, vai poder ajudar a sua família, que ele possa ter aí uma sequência de carreira muito feliz. E agradecer o garoto, né, enquanto ele esteve no Vasco, ele representou muito bem a nossa camisa. Outra informação também que surgiu, né, foi a possível troca do Jean David, né, o atacante Jean David, pelo zagueiro uruguaio Alan Saldilva.
podcast Cruz Maltino, né, trouxe essa informação. A apuração do podcast Cruz Maltino aponta que um time chileno quer Jean David. Já o jornalista Arrieta informou que um clube do Rio está de olho no zagueiro uruguaio Alan Saldívia do Colo-Colo. Quer dizer, não tem nada de oficial nessa questão aqui, né? Ambos têm o mesmo empresário. Será que vem negócio casado por aí? Então, rapaziada, se essa notícia do Jean David for real, é uma boa pro Vasco, já que o Jean David não está participando de jogos, está indo apenas lá para complementar o banco de reserva. É um jogador que não tem espaço com o Fernando Diniz e a zaga do Vasco pode estar perdendo alguns atletas. Há especulações aí que tem o interesse da Arábia Saudita no Luiz Gustavo, outros times da Turquia e também da Rússia interessados no Lucas Freitas. Então são jogadores que podem estar saindo do Vasco, então o Vasco vai precisar de estar trazendo mais alguns zagueiros. Se for uma troca, é muito boa aí essa movimentação no mercado. Espero que até seja verdade, para o Vasco ter uma certa vantagem, porque o Jean David no Vasco está apenas sendo ali um peso morto, um cara que está ocupando o espaço de um garoto da base, né? Um atacante da base poderia estar complementando ali o banco de reserva e está sendo ali ocupado pelo Jean David, e o Vasco precisando de um zagueiro seria importante. Como eu falei, né? O Al-Shabaab ali dos Emirados Árabes está interessado aí no nosso cria Luiz Gustavo, jogador aí que surgiu muito bem esse ano no Vasco, né? O Vasco recebeu uma proposta do clube Shabab Al-Ahli para a compra do zagueiro Luiz Gustavo. Embora os valores não tenham sido divulgados, o jogador possui contrato com o clube até 2028. Informação aí do Corujão Vascaíno. Rapaziada, quer dizer, o Luiz Gustavo é um jogador que surgiu muito bem, né? Jogou até poucos jogos pelo Vasco, mas surgiu muito bem quando o Vasco precisou dele, né? Quando o Lucas Freitas sentiu uma contusão, entrou ali no fogo, saiu-se muito bem. É um garoto com muito potencial, né? Aquele zagueiro que joga firme, tem uma boa velocidade, tem um futuro bom no Vasco, mas é aquilo, o Vasco precisa estar fazendo algumas vendas para poder, né, manter ali seu orçamento em dia. Era a bola da vez dessa saída seria do Ryan. Fernando Diniz pediu que não negociasse o atacante, então o Vasco, para não liberar o Ryan nesse momento, vai ter que fazer ali algumas movimentações no mercado, vai ter que vender outros jogadores. Poderia ser interessante para o Vasco, né? A gente não sabe aí realmente se houve mesmo esse interesse dos Emirados Árabes. Também não sabemos aí quanto foi que foi oferecido, se o Vasco permaneceria ali com algum percentual do jogador. Não temos detalhes sobre a negociação, mas acho até que seria bom para o garoto, né? Já conseguir aí a sua independência financeira novo, né? Poder dar uma vida melhor para os seus pais. Então é importante para o garoto e também pode ser importante para o Vasco. Espero aí que o Vasco, se for vender o Luiz Gustavo, que venda por um bom valor. Temos aí também o Leandrinho na mesma situação, né? Pode ser vendido também agora no meio do ano. Então é importante para o Vasco fazer algumas negociações para poder segurar aí a joia da base e o Ryan para o final do ano, que quem sabe aí no final do ano o Ryan arrebentando na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro e também na Sul-Americana, o valor aí que o Vasco poderia receber agora não dobre, e aí o Vasco faça uma boa negociação já em dezembro. Já falamos a respeito das saídas do Vasco, das possíveis saídas do Vasco. Então vamos começar falando aqui a respeito das possíveis chegadas, né? Vamos comentar aqui a respeito das especulações que estão pintando aí nos últimos dias, e a principal delas, Thiago Mendes, né? O GE trouxe aí uma informação que o Vasco tenta reduzir a pedida salarial de Thiago Mendes. O Vasco tem conversas para contratar Thiago Mendes, que deixará o Al-Rayyan do Catar em fim de contrato no fim de julho. No entanto, o clube carioca vem tentando abaixar a pedida salarial do volante, que em um primeiro momento foi acima do que a direção vascaína gostaria de pagar pelo jogador.
Na primeira conversa, o staff do atleta colocou Thiago Mendes entre um dos possíveis maiores salários do elenco do Vasco. A direção tenta abaixar os valores para um patamar adequado, que seja mais condizente com a hierarquia que o volante teria no Vascaíno. Se fechar a contratação do volante, o Vasco não irá pagar perto de 1 milhão para o atleta, valor que foi cogitado no início da negociação. O clube deseja contratar o jogador por um patamar salarial abaixo desse. Há ressalvas sobre a parte física do atleta, que estava em uma liga de menor exigência e que passou por um problema médico na virada do ano para 2025. Na última temporada, Thiago Mendes só disputou 11 partidas. O GE apurou que o Vasco só contratará o atleta por valores próximos ao de 1 milhão se acontecer uma grande oportunidade de mercado, em uma posição carente para o elenco. Recentemente, o clube se desfez dos vencimentos de Payet, que superavam esta marca. A direção do Vasco negocia a parte salarial de luvas do contrato que chegaram a um acordo com o staff do jogador. O clube tentou contrato com um salário baixo, com gatilhos que aumentasse os valores com bônus e metas, mas isso não agradou tanto ao staff. As conversas seguem, mas o volante não é o único nome na mesa. Com certeza, rapaziada. Aí aqui vem dizendo, né, ele disputou aí 147 partidas pelo São Paulo, pelo Lille, 72 partidas com 4 gols. No Lyon, ele atuou lá 4 temporadas, 143 jogos, 2 gols e 12 assistências, né? E pelo Arraián, 31 partidas com apenas 1 gol e 1 assistência. Esse jogador aí, a torcida tá se empolgando, né? Na minha opinião, não seria uma boa contratação para o Vasco. O Vasco precisa de jogadores com saúde, jogadores que possam chegar e assumir a camisa. Um jogador já que está com 33 anos, apesar de que 33 anos não é um jogador velho, mas o Vasco estaria com o meio de campo ali com a média de 33 anos. O Coutinho, o Tietê e ele, que seriam ali os principais jogadores do meio de campo. Então, um meio campo já com uma certa idade, né, quase 100 anos, os 3 jogadores. Eu acho que o Vasco poderia estar atrás, né, de outro jogador. O Vasco tem outros nomes na mesa. Eu acho que seria interessante o Vasco buscar ali um cabeça de área, né, com mais força física, que soubesse jogar também, mas com mais força física, entre 25 e 28 anos, seria uma idade boa, né? O jogador estaria ali no auge da sua carreira. Então eu acho interessante o Vasco buscar um jogador de potencial, mas um jogador mais novo, né? Se eu fosse o Admar, eu não traria esse jogador, apesar do Admar conhecer o atleta. Muitas informações aí dão conta que é um jogador que ainda tem muito a mostrar, né? No princípio da sua carreira foi um jogador interessante, surgiu no Goiás, passou pelo São Paulo, né? No São Paulo então ele aflorou pro futebol, mas a gente tem que parar com esse negócio de ficar contratando jogador que no passado foi craque e no presente é uma incógnita. O Vasco tem que trazer certeza, não aposta. Mais uma vez aí o Vasco pode estar dando aí um tiro no pé, né, a respeito do Thiago Mendes. E agora à noite, né, na torcida vascaíno, né, lá do meu amigo Léo Lacerda, trouxe aí uma notícia exclusiva, né? O Vasco negocia a contratação do atacante colombiano Andrés Gomes do Rennes, da França, né? Jogador aí de 22 anos, né? O canal na torcida vascaíno, em conjunto com o jornalista Gilbert, apurou que o Vasco da Gama, através do seu novo executivo, Admar Lopes, tem conversas em andamento com o Andrés Gomes, do Rennes, atacante colombiano de lado de campo que viria por empréstimo. No clube francês, os vencimentos do jogador chegam a 60 mil euros por mês, quase 390 mil aqui no Brasil. Além de Andrés, o clube maltino tem conversa com outros atacantes para reforços, para reforçar o seu setor ofensivo. Aí eu dei uma analisada aqui, né, dos números do Andrés Gomes, que na verdade o nome dele é Carlos Andrés Gomes, né? Jogador de 22 anos,
atacante colombiano, né? Fez 21 jogos na temporada 24-25, marcou 4 gols. No campeonato francês, 17 jogos, 370 minutos, 3 gols marcados. Na Copa da França, 2 jogos, 24 minutos, não fez nenhum gol, né? Eliminatória da Copa do Mundo, jogou 2 jogos, né? Apenas 9 minutos, um total aí de 21 jogos com 403 minutos, 4 gols marcados. É um jogador que eu vi o seu vídeo, né, dos melhores momentos ali, das características do jogador. É um jogador interessante, jogador muito rápido, né, sabe fazer gol, tem uma boa visão de jogo, mas nos últimos tempos aí vem atuado muito pouco. É um jogador aí no Rennes de 19 jogos apenas com 3 gols, até que é um número interessante, porque foram poucos minutos. No último jogo aqui, ó, o Marseille ganhou o Rennes por 4-2 e ele jogou 29 minutos no jogo contra o Toulouse, né? Outra derrota, entrou apenas 1 minuto contra o Lyon, outra derrota, 15 minutos. Então, um jogador que não vem sendo tão aproveitado no time francês. De repente lá o técnico ainda não está, né, convicto do jogador. É um jogador que está chegando agora, muito novo. De repente tem o técnico do Rennes não tem muita confiança no atleta, apesar de que um atleta que jogou poucos minutos e fez 3 gols, é um jogador interessante. Ele que surgiu lá no Milionários em 21, né? Fez 8 jogos e não fez nenhum gol. Em 22, 2 jogos, 1 gol e uma assistência. Aí, em 49 jogos, 12 gols e 5 assistências. Né? Depois no outro campeonato. Em 23, lá no Rio Salt Lake, 40 jogos, 2 gols, 7 assistências. Em 24, 25 gols, 13 jogos, 25 jogos, 13 gols e 8 assistências. Então é um jogador que nos Estados Unidos que ele explodiu. O time francês contratou o jogador, né, nesse ano, né, na última temporada, um valor de 5 milhões de euros. Então é um jogador que ainda tem contrato, né? É um jogador de 1,71 m, 55 quilos, é magrinho, né? Mas é veloz. Joga bem, boa habilidade. Pelo que eu vi no vídeo, é um jogador interessante que ajudaria muito o Vasco, né? Atenção, vascaíno lá, por intermédio do Flávio Dias, trouxe a informação que o Vasco já estaria ali com um cabeça de área e um atacante, né, praticamente fechado. Quem sabe não é o Carlos Gomes aí, que seria aí um garoto de uma aposta. Não é um valor tão alto, né? Temos aí o Ryan, que vai ficar aí fora disputando aí jogos pela Copa do Mundo aí do Sub-20, vai ficar acho que um mês e meio fora. Então seria interessante, ele que joga pelo lado direito, tem características parecidas com o Ryan, né? Jogador veloz, jogador que arrasta bastante. Então eu acho uma boa contratação, caso seja verdade, né, essa informação na torcida vascaína. Essas daí foram as informações que eu queria estar aqui comentando nessas especulações de mercado. Diga aí o seu comentário, o que vocês acharam. O Vasco tem que negociar aí o Luiz Gustavo, o Lucas Freitas, ou o Vasco tem que segurar os seus jogadores e tentar trazer aí um jogador interessante? O que você está achando aí da possível chegada do Thiago Mendes e desse garoto aí também, do Carlos Gomes? Seu comentário aqui é importante para a gente saber o que vocês estão pensando a respeito do mercado da bola do Vasco aí. Valeu? Um grande abraço a todos, saudações vascaína. Fui!